Olá para você que está assistindo e ouvindo aqui mais um episódio do Pode Ser Café. Tô aqui hoje com um cara que eu vejo no TikTok, vejo no YouTube. YouTube também? Agora eu não sei, no Shorts, tem no Shorts, né, cara? Tem o YouTube do Automais, o meu não, eu não tenho canal próprio. Boa. E no Instagram também. Tô tão acostumado com ver em todos os lugares assim que acaba confundindo. Mas TikTok e Instagram eu tenho certeza. Meti um YouTube aqui. Mas, cara, muito prazer estar aqui, você tá aqui, falar com você. Acompanho bastante os vídeos. Quando eu tava na vibe de comprar um carro, eu falei, pô, vou achar aqui, vou ver se ele faz, se ele grava os vídeos dos carros que eu tenho interesse, sabe? Eu fico pesquisando assim, ó, carro tal, vamos ver se o João gravou. Beleza. Aí, cara, te conheci nessa época, inclusive, tá? Oh, E legal. aí, muito massa o seu conteúdo. E aí eu falei assim, pô, vou tentar mandar uma mensagem no Instagram aqui, vai que cola. Mandei, conseguimos gravar, conseguimos agendar. Demorou um tempinho até, mas a gente conseguiu Olha, agendar aqui. eu até peço desculpas porque a gente tá tentando marcar isso faz um tempão, só que a minha agenda é completamente maluca. Essa semana eu fiquei no Festival Interlagos coordenando coisa hoje. É difícil achar um espaço, mas ainda bem que deu. Obrigado pelo convite, Matheus. Ah, cara, que bom que deu tempo. E eu imagino, viu? Imagina a correria. Cara, a primeira coisa que eu sempre pergunto, na verdade, a primeira coisa que eu sempre falo é pra galera se inscrever, curtir e comentar, tá? Então, galera, curte, comenta, se inscreve. Eu acho isso aqui muito youtuber, acho muito chique falar muito youtuber, sabe? Então, já manda pro seu amigo, já curte, já compartilha, já comenta também, que vai ser um episódio bem legal. E, cara, é uma pergunta que, assim, é muito direcionada pro nosso convidado, sabe? Dá bala. E aí eu queria saber, qual que é o seu carro dos sonhos? Tipo assim, quando você era criança, você falava assim, pô, eu quero ter esse carro aqui, meu sonho é ter esse carro aqui. E se agora que você tá mais velho, se você conseguiu e se mudou também seu sonho de carro? Eu nunca tive um específico quando era criança, mas meu sonho hoje é um Mazda Miata ND RF vermelho com interior caramelo. O ND é a Bem geração específico. atual e RF é a versão com teto RI. Bem específico, hein? Muito, muito específico. Tanto que nem vende no Brasil esse carro. Então eu não sei como eu vou realizar esse sonho. Mas quem sabe um dia. Caro. Não tenho ideia, porque não vende no Brasil, então não dá para precificar. Hum, Teria que importar independente. Eu não vi preço desse carro ainda no Brasil, nem por importação independente. Então não tenho a menor noção de quanto seria. misericórdia. Mas vem aí, tá? Espero que é um dia. Cara, então, bora lá, se apresenta. Quem é o João? Me conta um pouquinho mais sobre você, onde você trabalha, um pouquinho da sua vida também, pra gente te conhecer e pra galera te conhecer também. Bom, eu sou o João Brigato, sou editor-chefe no Automais, do site do Automais, também apresentador do podcast Automais, um dos apresentadores do e o canal do YouTube do Automais. Entre os jornalistas automotivos, eu sou o que tem a maior quantidade de seguidores no TikTok, já passei de 500 mil. Estou crescendo no Instagram também, não estou no Quai, porque Deus me livre. E estou caminhando no Twitter devagarzinho, postando uma coisa ali, às vezes eu esqueço, porque não tá rolando muito tempo ultimamente com essa correria. Eu sou de Campinas e eu atuo nessa área, olha, acho que já vai fazer 10 anos quase que eu tô trabalhando com isso. Apaixonado por carro desde que eu era bebê e tão viciado em carro até hoje que depois que eu desligo do trabalho eu vou jogar jogo de carro, eu vou ver vídeo de carro, eu fico falando de carro o dia inteiro, é um inferno. Quem não gosta de carro não consegue conviver comigo. Então, quando vamos voltar, vamos começar. Você fez jornalismo, certo? Eu sou formado em jornalismo e em design de produto, eu tenho duas faculdades. Boa, perfeito. Quando você fez jornalismo, a sua ideia já era trabalhar no mercado automotivo? Quando eu fiz jornalismo, sim, porque na verdade a minha primeira formação foi em design de produto. Eu sonhava em ser designer automotivo, mas a vida ela não é muito boazinha com a gente. Deu um tapa na minha cara e me mostrou: você não tem talento para isso, meu filho, desiste. E nessa época eu fazia algumas projeções no Photoshop. Tinha um blogzinho ali que eu postava, eu escrevia uns textos sobre isso também. E tinha um amigo meu que eu conheci numa comunidade do Orkut, assim, eu entrego um pouco da minha idade. Eu vou fazer 30 anos segunda-feira, né? E Parabéns. obrigado. E aí eu vi que ele estava trabalhando num site, escrevendo umas matérias lá, e eu sou cara de pau, pedi trampo para ele. Falei: olha, a gente não ganha R$ 1 aqui, mas a gente se diverte. Pega carro, vai em evento, tudo mais, se quiser, bora. E aí eu comecei a trabalhar, chamava Autópolis lá. E era com o Renato Ospromonte esse, que hoje tem um perfil chamado Overboost.
E aí eu comecei a escrever matérias lá e ainda estava fazendo jornalismo, não. Estava fazendo design de produto. E aí comecei a gostar do que eu estava fazendo, começou a me direcionar para isso. Quando eu entreguei meu TCC, meus professores até falavam, eu sei que você vai fazer jornalismo, mas... E aí falavam do meu projeto. Porque eu decidi que eu queria terminar a faculdade e depois já partir para o jornalismo. Então, eu posso dizer que nunca foi minha escolha ser jornalista ou fazer jornalismo. Mas a partir do momento que eu vi que existia um caminho para eu poder trabalhar com o carro e eu estava gostando do que eu estava fazendo, e aí eu vi que realmente eu tinha talento para isso, aí eu segui nessa área. E eu decidi terminar a faculdade de design e começar de jornalismo. No que eu comecei de jornalismo, eu fui trabalhar na revista Karen Driver. Então eu mudei de faculdade e já comecei a trabalhar em outro lugar. Ah, que legal, que legal, que legal. Então, atuar de fato como designer de produto acabou que você não nem atuou Só tanto. tenho o diploma, nunca atuei. Mas te ajudou na sua carreira, cara? Muito, muito. As pessoas tendem a achar que design é só desenho, e não é. O design tem muito a ver com você criar alguma coisa. Então, desde um celular até um carro, você tem que planejar como aquilo vai ser feito. E uma coisa que é engraçada do jornalismo e que do design tem em comum, que é o quem, o que, quando, onde e por quê. São respostas que a gente tem que dar quando a gente começa uma matéria. E essas respostas a gente também tem que dar quando desenvolve um produto. Então, essas coisas encaixaram muito bem. E hoje, como eu tenho um cargo de chefia, onde eu trabalho, me ajudou também muito a saber gerenciar coisas e gerenciar as pessoas ali dentro. Então, o design fez muito parte do que se tornou o que eu sou hoje. E eu também falo sobre design vez ou outra nos meus posts também. Queria falar mais, mas às vezes não dá o clique na cabeça para falar sobre. Boa. E, cara, e como que foi sua graduação, a de jornalismo em si? Como que foi acabar uma graduação, já emendar uma outra graduação e agora, de fato, numa coisa que você falou assim, pô, isso aqui vai ser o que eu quero seguir, isso aqui eu já tô trabalhando, de fato, né? Você falou que você já ingressou no outro trabalho. Como que foi essa faculdade? Você quer a resposta polida que vai incentivar a galera ou quer a real mesmo? Pode falar as duas. Dá a polida primeiro e fala assim, nossa, eu amei meu sonho, eu tava realizando meu sonho, e depois você dá o tapa na cara. Bom, a resposta polida foi que assim, eu senti que a faculdade de jornalismo seria essencial para minha carreira, onde eu ia aprender tudo que eu precisava, onde eu iria me desenvolver profissionalmente para chegar onde eu queria. A real é que eu conversava a aula inteira, eu infernizava a vida de todo mundo. Os professores me odiavam nos primeiros meses, depois me amavam, porque eu sempre fiz parte de uma panelinha de pessoas que são boca de sacola, que falavam a aula inteira, bagunçavam a aula inteira, mas apresentavam os melhores trabalhos. Então, depois os professores passavam a gostar da gente. E como eu já vinha aprendendo jornalismo na prática, quando eu cheguei lá e me deparei com os princípios básicos, aquilo já não era tão relevante para mim, porque eu aprendi na prática. Teve técnicas e teve coisas que me ajudaram, mas ao mesmo tempo eu estava vivendo o jornalismo enquanto as pessoas estavam ali aprendendo para viver, e eu já estava fazendo o caminho contrário. Então, na verdade, eu fiz porque o diploma, muita gente fala, não é essencial. De fato, para mim aprendi algumas coisas, mas a faculdade da vida acabou me ensinando mais do que a graduação de fato. E aí eu acabei por fazer a faculdade porque tinha que fazer, mas a faculdade foi mesmo meu trabalho. Boa. Você chegou a pegar estágio, fazer freela, coisas do tipo assim, ou você já estava no trabalho e já emendou direto? Mais ou menos. O que aconteceu foi que, assim, quando eu entrei na Karen Driver, foi a época do começo do declínio das mídias físicas. E a Karen Driver tinha a revista, que era mensal, e tinha uma edição semanal que chamava Autofácil. Quando eu entrei, começou a ter uma crise financeira muito grande. E aí, a Karen Driver, eu fiquei lá 6 meses e eles me mandaram embora. Nisso, eu fui trabalhar numa agência de propaganda logo em seguida. Eu voltei para o Autópolis, trabalhei um tempo de graça de novo. E aí eu fui para uma agência que me chamaram para fazer conteúdos de apoio da Web Motors. Mas não era exatamente o que eu queria fazer. Só que aí o que a faculdade me trouxe de vantagem foi que quando abriu uma vaga de estagiário no iCarros, que era um lugar que eu queria trabalhar na época, eu pude me candidatar. E aí eu já era muito amigo da editora-chefe de lá, a Maria Rinaldi, que eu chamo de minha mãe do setor. O Lucas Litvai, que é da Karen Driver, fala que é meu pai do setor, e a Ana Maria Rinaldi, minha mãe. Foram as pessoas que me criaram como jornalista de fato. E aí eu vi que ela postou a vaga de estagiário no Facebook e eu mandei um e-mail para ela, estou me candidatando para a vaga. E no final eu escrevi, é sério. E aí ela me chamou e falou assim,
putz, eu não preciso nem te entrevistar porque eu já te conheço o seu trabalho, mas vamos fingir aqui que a gente está se entrevistando porque eu preciso mostrar para minha chefe alguma coisa. E aí, no final das contas, isso me ajudou a entrar lá no Icarus. Se eu não fosse estudante de jornalismo, eu não conseguiria entrar como estagiário, eu não conseguiria ter ficado lá o tempo que eu fiquei. Entendi. Não, massa. E depois de lá, que aí você entrou para Automais. Isso, eu fiquei lá no Icarus por 3 anos, e aí agora já faz também 3 anos que eu tô no Automais. Você formou, então você trabalhava no Icarus. Isso, eu me formei e trabalhei. Inclusive, assim, como eu tinha uma chefe que era uma querida, tóxica, ela me obrigou a mudar. Eu sou de Campinas e tudo o que acontece no setor automotivo é em São Paulo, e o Icarus é em São Paulo. Ela me obrigou a mudar para São Paulo, senão ela não ia me efetivar. E aí eu tive que mudar para São Paulo. Eu morei lá por 1 ano e meio, mas no dia da apresentação do meu TCC, eu estava com a mudança dentro do carro, que eu falei, eu não moro mais nessa cidade por mais nenhum dia. E aí eu me mudei de volta. Aí eu ia e voltava. Quase saiu o palavrão. Quase. Pode, tá? Aqui tá liberado falar palavrão, tá? A gente no off aqui, ele perguntou se podia falar palavrão, porque lá no Automais acaba que ele não pode falar. Tá liberado, tá? Pode. Mas no meu perfil eu falo pra cacete que eu sou boca suja. Cara, então, beleza, perfeito. E aí, hoje você tá há 3 anos lá no Automais já. Você me contou um pouquinho das suas promoções. Qual que foi o trajeto que você percorreu dentro da empresa? Explicando um pouquinho por quê. A galera que tá aqui é muita gente que tá estudando ainda, ou acabou de formar. Então, a galera pode pegar muito como referência essa trajetória que você fez, sabe? Eu acho que isso é bem legal de dizer, porque foi uma trajetória bem rápida que eu tive ali dentro do Automais. Porque quando eu entrei foi no meio da pandemia. E a estrutura do Automais estava mudando muito. Um dos sócios que fazia parte de lá tinha acabado de sair. E aí tinha mudado a estrutura societária ali dentro. Tinha a coordenadora de jornalismo, que era a Maísa Salme. E na época tinha um amigo meu que ele era repórter lá. E ele saiu. E aí eu perguntei se tinha vaga lá, ele me indicou. Quando eu entrei, o produto principal... O Automais sempre foi dividido em 2 produtos. Tinha... 3, na verdade, se for ver. Tinha o programa de TV, que era o programa TV Automais, o canal do YouTube, que era alimentado com os vídeos do programa de TV, e o site. O site era só um apoio. E aí a gente tem uma produtora de conteúdo também, que é a outra parte. Quando eu fui contratado só para cuidar do site. E o site, quando eu entrei, fazia entre 14 e 20 mil page views mensais. No primeiro mês que eu estava lá, eu já subi para 126 mil. Ufa. E aí e depois isso foi crescendo. E em menos de 1 ano a gente já estava batendo 1 milhão de page views mensais. E eu sozinho. Como quando eu trabalhava no Icarus eu era proibido de usar minhas redes sociais com os carros, senão seria demitido. Enfim, de novo, a chefe, querida. Quando eu entrei no Automais, eles me liberaram totalmente para fazer o que eu quisesse. E aí eu comecei a fazer muita coisa com os carros que eu testava, mostrando eles também nas redes sociais, que sempre foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí chamou a atenção do sócio principal ali, o Marcelo Santana, ele falou, pô, você tem jeito para isso? Quer começar a fazer o programa também? E aí eu comecei a fazer o programa também no YouTube. Então isso eu comecei a ter mais responsabilidades ali dentro. E eu tocava o site totalmente sozinho. Aí passou um tempo, contrataram o Léo Alves para cuidar de produção. Só que também ele começou a me ajudar no site. Depois ele passou a ser meio a meio site, meio produção. Depois ele veio totalmente para o site junto comigo. Até então a gente era lateral ali. Só que eu já tinha algumas responsabilidades que ele não tinha. Então, cuidar diretamente com a assessoria de imprensa, participar dos eventos, gerenciar a frota dos carros, eu que sempre testava os carros. Conforme foi passando o tempo, a gente evoluiu mais um pouco e aí contratou, no meio do ano passado, o Felipe Yamauchi, que é o repórter nosso. E aí ali eu fui promovido para editor, porque a partir daquele momento eu passei a ter a responsabilidade de cuidar dessa galera. Então eu tinha que cuidar tanto do Léo quanto do Felipe, já tomava algumas decisões ali dentro mais estratégicas, algumas coisas mais burocráticas. Então tudo que tinha a ver com responsabilidade em relação ao site do Automais estava nas minhas costas. Então sempre que a chefia tinha alguma demanda vinha para mim, algum problema que acontecia de fora vinha para mim, então eu passei a cuidar de tudo isso. Nessa tocada a gente já bateu 3 milhões de page views mensais. Então continuou um crescimento muito grande. E aí nesse ano, faz cerca de 2 meses, a gente estava sentindo que a equipe estava bem estruturada, estava bom, mas quando eu saía para evento, e a gente tem muito evento o tempo todo, quando eu saía para o evento, como ficava 2 pessoas só, desandava.
porque a gente faz, em média, uma quantidade de 12 matérias por dia. Quando está a equipe completa, a gente sobe para 16. Então, é um volume de trabalho muito grande. E isso eu estou falando só de matéria, não estou falando mais de vídeos, testes, eventos e burocracias que tem que resolver. Isso tudo no seu guarda-chuva, né? Isso tudo dentro do meu guarda-chuva, isso, exato. E aí, há cerca de 2 meses, eu tava apertando o pessoal lá da chefia, falando, gente, precisa de mais uma pessoa, porque quando eu saio a audiência cai, desanda as coisas, os meninos dão conta, mas aí falta alguém para organizar todas essas coisas, organizar as pautas e direcionar melhor para como a gente vai fazer. E aí já tinha um colega meu, que é o Rafa Dea, trabalhava na revista Motor Show, ele chegou a fazer uns freelas com a gente, eu fui testando, a gente já se conhece há muitos anos, e aí eu chamei ele para vir. E aí, com isso, mudou a estrutura de novo. Como o Rafa veio para fazer um trabalho muito semelhante ao meu e meio que ser eu quando eu tô fora, ele entrou como editor assistente. E aí, com a entrada dele de editor assistente, eu subi para editor-chefe. Então, hoje a gente tem essa escada, comigo como editor-chefe, o Rafa Dea como editor assistente, o Léo Alves e o Felipe Amauchi dentro da equipe. E o Felipe, inclusive, era seguidor meu, e eu anunciei que tinha uma vaga, ele me mandou um e-mail, e a história dele eu acho legal, porque e isso, como você falou, que muita gente que está estudando e está procurando vaga e tudo mais, pensa nisso, isso pode fazer muita diferença. Eu tive a liberdade total, carta branca, de contrata quem você acredita que vai encaixar no perfil. Eu tentei um freela nosso que estava trabalhando com a gente um tempo, mas ele estava indisponível porque ele abriu um canal do YouTube. E aí eu fui procurando, não consegui achar, anunciei a vaga no meu Instagram. Muita gente me mandou e-mail. O Felipe foi um dos que me mandou e-mail. E no e-mail dele, me chamou a atenção o ímpeto que ele tinha por aquela vaga. Ele trabalhava com embarcações, ele trabalhava numa revista de embarcação, ele escrevia sobre isso, e eu pedi para que as pessoas me mandassem um texto delas, de notícia, uma coisa mais criativa. Ele me mandou sobre barco. Só que eu falei, putz, não é isso que eu quero, eu preciso de coisa de carro. Mandei um release para ele em inglês e falei para ele, faz uma matéria criativa sobre carro. E eu não tinha feito isso com ninguém. Todo mundo que não tinha me mandado texto de carro já tinha descartado. Ou e-mails que a pessoa mal se apresentava, não, parecia que estava fazendo meio que forçado aquilo. Só que ele escreveu um e-mail tão, tipo, eu quero muito, eu tenho vontade, eu quero aprender. Ímpeto, essa foi a palavra que eu usei muito. Ele tinha muito ímpeto naquilo que ele estava fazendo. Porque eu falei, vou dar uma chance para ele. Aí eu mandei o release, falei para ele fazer o texto e ele me entregou de volta. Não era o melhor texto de todos que eu vi ali. Mas eu via na vontade dele de fazer acontecer. Chamei para uma entrevista ele e mais outros candidatos. Um dos candidatos foi péssimo, porque ele mostrou uma prepotência, uma arrogância na qual, tipo, eu não vou querer trabalhar essa quantidade de coisa, fazer essa quantidade de coisa, porque eu não sinto que vai ser bom para minha carreira, não sei o que. Cara, desculpa, quando você está começando a carreira, você tem que comer mato pela raiz. Eu comi muito mato pela raiz. Sim. E ainda como até hoje. Não adianta. E o volume nosso lá é insano. E aí eu conversei com o Felipe, na entrevista, ele de novo mostrou esse puta ímpeto, essa puta vontade. Aí eu parei e pensei, um bom jornalista, na nossa área, você consegue treinar um bom jornalista para entender de carro? Não. É mais fácil você pegar um jornalista ruim e transformar ele num jornalista bom, desde que ele entenda de carro, porque nosso conteúdo é muito específico. O Felipe era um jornalista bom, que entendia bem de carro. Então ele estava no meio termo ali que eu conseguiria moldar bem. E quando ele mostrou esse ímpeto, eu falei, cara, é ele. E aí eu chamei. E hoje o cara tá voando, ele tá se mostrando um excelente profissional. Então, se eu puder dar uma dica para as pessoas, se vocês querem de fato aquilo, mostrem vontade. Às vezes você pode não ter o melhor currículo, às vezes você pode ter nada a ver com a área, mas se você quer aquilo, você demonstra de fato o quanto aquilo você quer, cara, você entra. Cara, e isso é muito foda, porque na maior parte das empresas que você entrar, você vai ter que ter um período de experiência. E nesse período, a empresa vai te moldar para o jeito que ela quer. Você tem que ter, claro, o mínimo de qualificação para vaga, beleza? Você tem que ter isso. Mas... e um match também com a empresa. Você não pode ser uma coisa, sei lá, você não acredita em tal coisa e a empresa vende tal coisa. Mas juntou vários fatores, mas quando você mostra essa vontade, eu acho que é um negócio que destaca mais. Sim, perfeito. Cara, muito foda. E uma coisa que me chamou a atenção, eu falei assim, não vou interromper ele não, mas eu vou perguntar depois. Cara, você teve um crescimento muito grande dos resultados que a empresa estava apresentando. Como que foi esse crescimento, do porquê que foi esse crescimento? Se você puder falar, claro, né? Do porquê que foi esse crescimento.
Quando eu entrei, o site do Automais, ele funcionava somente como um complemento para o programa. Então, eu tinha umas notícias aqui e ali, era uma coisa bem capenga, mas que não funcionava como um produto que merecia uma atenção de fato. A atenção estava toda voltada para o programa. Quando eu entrei com uma cabeça assim, vou transformar isso aqui num negócio, em algo importante. Mas eles te chamaram para você de fato mudar ou eles te chamaram para você manter aquilo? Me chamaram de fato para manter aquilo. Oh, Só que me boa. incomoda. Aham. Quando eu vejo potencial nas coisas, eu me irrito muito quando eu vejo pessoas com puta potencial desperdiçado fazendo merda. Mas quando eu vejo alguma coisa, uma empresa com potencial gigantesco e não faz acontecer, isso me irrita muito. Foi, além de N fatores, foi uma das coisas que me fez sair do e-carros para ir para o Automais. Quando eu vi que eu estava numa empresa com potencial gigante que não fazia nada. Quando eu fui para o Automais e eu recebi carta branca para tocar as coisas, falei, aqui eu vou fazer acontecer. E eu tinha muitas técnicas de SEO já que eu aprendi e usei. O site teve uma reestruturação mecânica ali para também ser voltado para SEO, e aí o negócio explodiu. Eu mudei a linguagem, passei a trazer mais conteúdos criativos, curiosidades e coisas diferentes. Tanto que, assim, hoje o produto principal é o site. E a gente já está incomodando gente muito grande. Eu recebi um relatório recente que tem um site de uma empresa ali que não é só site, que eles são muito gigantescos, e a gente passou. Uhum. Boa, boa, boa. Massa demais, cara. Massa demais. Depois dá um orgulho, né? Você trata como seu filho hoje em dia? Você fala, meu filho que eu cuidei, vi nascer. Nascer não de fato, né? Mas que eu vi quando era um bebezinho e hoje tá disputando aí com os maiores concorrentes do mercado, os maiores players do mercado. Eu tenho um puto orgulho, de verdade. Eu acho que eu nunca vesti tanto a camisa de uma empresa como eu visto hoje. Uhum. E por mais que, por conta das redes sociais, às vezes as pessoas não sabem que eu sou parte do Automais, mas eu tô muito ali dentro e mostro e faço questão de que isso seja claro, porque é um fruto de um trabalho gigantesco de muitas pessoas. Tem muita gente ali envolvida. E eu dei meu sangue para chegar onde tá. E não tá ainda onde eu quero. Então eu ainda vou lutar atrás disso. E acho que a coisa que mais me orgulha é que, assim, eu tô num lugar no qual as pessoas que estão lá em cima acreditam no meu trabalho e na minha pessoa. Que nem diz o Faustão, tanto o pessoal quanto o profissional acreditam em mim. E isso que dá um impulso para eu não só fazer o que eu deveria fazer, mas eu fazer um pouco a mais. E é um pouco a mais todo dia, um pouco a mais que a gente vai fazendo, para ver o resultado ali depois. Pode ser que hoje eu me mate de trabalhar, como hoje eu me matei de trabalhar, e eu não colho o resultado agora, mas eu colho o resultado disso amanhã, depois, ano que vem. Então é isso. É quando você faz o negócio sendo acreditado e acreditando. Perfeito. E, cara, agora, para a gente passar um pouquinho ali para falar mais sobre jornalismo automotivo, eu queria antes saber como que você consegue conciliar tudo. Não consigo. Eu não consigo. Tem uns surtos no meio do caminho, mas olha, a minha rotina é corrida. Porque eu tenho as matérias que eu faço diariamente, eu tenho que gerenciar a equipe, eu gerencio o canal do YouTube com o planejamento do que a gente vai gravar, quando a gente vai gravar e quando isso vai ser postado. Eu tenho minhas redes sociais, eu tenho alguns vídeos meus que eu edito, não são todos, mas alguns vídeos eu edito e eu tenho que programar isso. Eu tenho que testar os carros. Eu vou para academia todo dia porque eu sou viciado em academia. Eu faço aula de inglês e espanhol 2 vezes por semana de cada uma delas. Eu tenho às vezes tempo para jogar. Eu realmente, às vezes eu paro para pensar, eu não sei como consigo lidar com tudo isso, mas eu tenho uma vantagem que eu faço as coisas rápido. Então eu acabo conseguindo encaixar tudo ali. E também que você gosta, né? Se você fizesse algo que você não gostasse, você ia. Não sei como que você é, mas você acaba, você procrastina, você enrola, às vezes você não tem aquele tanto ânimo de fazer as coisas, então quando você faz o que você gosta, facilita tudo, né? Muito, muito, muito. Porque aí você não faz por obrigação, você faz porque você gosta. E aí chega domingo à noite, você não fica depressivo porque tá tocando a música do Fantástico, você fica feliz porque amanhã você vai trabalhar. Mesmo que você fale, putz, eu queria descansar mais um pouco, mas não, beleza, amanhã eu tenho coisas legais para fazer. Então, Exato. dá tempo e funciona porque é bom.
Perfeito, perfeito. Cara, voltando um pouquinho lá atrás, a gente falou sobre revista. Eu queria que você me falasse um pouquinho como que foi trabalhar em revista, porque hoje a galera que tá formando, eu acho que a galera deve achar assim, é uma mídia morta. Acabou, não tem mais revista, não existe mais revista, já era. Mas eu queria que você contasse como foi sua experiência trabalhando com revista e como que é a sua visão dela, das revistas para hoje em dia. Olha, trabalhar em revista foi uma mudança muito drástica, né? Porque eu vim do digital e passei para o físico. Mas eu fui alfabetizado com revista. Eu sou de 94 e em 98 meu pai assinou Quatro Rodas. Então, em vez de ler Gibi da Mônica, eu lia Quatro Rodas para me alfabetizar. E quando você vê a revista na mão, é uma sensação diferente, porque no site tudo é muito efêmero e no YouTube também. Você faz, tá ali e acabou. Quando você tem uma revista, você tem um negócio físico com aquilo que você fez. E tem toda uma preocupação plástica com visual que, para mim, como uma pessoa formada em design, é uma coisa linda você ver ali a foto montada junto com o texto, com a imagem. E é uma questão diferente também, porque assim, na internet é tudo instantâneo. Saiu a informação agora, você tem que publicar agora. A não ser que tenha embargo. Se tem embargo, você tem que esperar um pouco. Mas na revista, você tem tempo de pensar, sentar, planejar. E também se frustrar, porque às vezes você testou aquele carro, tem muita coisa para falar dele e você tem 2.000 toques para escrever. Ou às vezes você dirigiu um carro que não te empolgou tanto, mas a matéria dele tem que ter 4.000 toques. Se vira para fazer isso. E tira um pouco da liberdade de algumas coisas, mas ao mesmo tempo é o prazer de você ter aquele registro físico daquilo tudo que você fez. E aí revista também são loucuras diferentes, porque na internet você está acelerado o tempo todo, mas você tem um pouco mais de calmaria em algumas coisas. Na revista as 2 primeiras semanas do mês é muito tranquilo, e as 2 últimas semanas do mês está todo mundo surtando, voando cadeira e trabalhando até meia-noite, por causa de fechamento. Entendi. E, cara, com revista é uma coisa que eu acho muito louco por causa desse tempo, desse período do tipo. Pode ser minha geração, pode ser que para mim tudo é internet e eu acho que as coisas têm que ser postadas na hora ali. Mas eu acho muito louco você esperar para ver algo, sabe? Você, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de RH. Eles possuem uma revista de RH que sai mensalmente. E as pessoas esperam para ver aquela revista mensalmente, sabe? Só que para mim é muito louco uma coisa que eu acho que deveria ser um artigo que acabou de sair a notícia tem que ser publicado. Então eu Sim. acho que esse gap é uma coisa que para nossa geração, eu sou 99, tá? Então a gente não tem tanta diferença assim, mas Pouca querendo coisa. ou não, eu acho que pegou bem na transição, né? E eu acho que para minha geração, principalmente, isso vai ser algo muito. É algo muito difícil de entender, sabe? De entender que tem que esperar, que tem que ter calma, que no próximo mês você vai ter uma reportagem muito foda, que vai ser Sim. muito melhor do que se você publicasse só um artigo. Vai ser algo muito mais detalhado, algo que a pessoa ela teve ali 15 dias, 20 dias para poder pensar, escrever, planejar de fato, né? Então, eu acho muito legal, mas eu acho muito loucura também, sabe? Como que você enxerga isso hoje em dia mesmo? Isso que você falou tem uma coisa que eu gosto muito nos eventos que chama embargo, que é um acordo que a gente faz com os montadores de que a gente não vai divulgar nenhuma informação sobre aquilo que eles estão apresentando para a gente até uma data X. Uhum. Por exemplo, isso eu posso falar porque está relativamente aberto. Teve o Festival Interlagos ontem, a gente teve a apresentação e dirigiu o Lexus RX 450H. E a gente podia divulgar sobre ele hoje às 8 horas da manhã. Só que só pode falar sobre como é dirigir esse carro no dia 10. Então, tem uma distância sobre isso que a gente tem que respeitar. E a gente não pode falar e divulgar nada sobre. E eu gosto quando tem embargo, porque eu vou no evento, olho o carro, testo o carro, dirijo o carro, gravo o vídeo, mas eu tenho tempo de sentar, respirar e escrever sobre aquilo com mais detalhes e com mais cuidado. Quando o evento não tem embargo, é dedo no cu e gritaria. Você tem que mandar a informação pro pessoal da redação escrever e ou você escreve rápido e, vai embora. Tem que sair tudo agora, para ontem, e sai. Infelizmente, somos seres humanos. Por mais que a gente apure informação e olhe, às vezes sai coisa errada, às vezes você digita coisa errada, às vezes falta informação. É horrível isso. Então, por isso que o que lembra um pouco também da mídia física, que a mídia física tem o seu tempo, quando a gente participa de eventos que tem embargo, é a melhor coisa que tem. Cara, uma coisa que eu achei legal aqui, que como que é a percepção do público
com essas diferenças, do tipo, pô, às vezes você só pode falar depois do dia 10, o exemplo que você deu, você só pode falar depois do dia 10. Acaba tendo uma diferença de acesso quando você tem uma data para publicar, porque todo mundo vai publicar aquilo ali na mesma data específica. Por exemplo, dia 10 é dia 10 para todo mundo. Sim. Eu imagino que seja, né? Dia 10 é dia 10 para todo mundo, É, então todo mundo. só todo mundo publica dia 10. Mas tem a possibilidade também de você já ir lá no evento e poder escrever. Então você tem que tentar ser o primeiro a publicar aquilo. Tem diferença de acesso? Vocês veem alguma diferença assim de acesso? Tem diferença. Quando você consegue ser o primeiro, você tem mais audiência. Quer seja no site, quer seja no YouTube. Quando sai todo mundo de uma vez, você define... Depende mais do público que você já tem ou de ranqueamento por uso de SEO. Então, varia muito. Mas, ainda assim, eu prefiro jogar no seguro do que atirar no escuro. Boa, boa. Cara, agora uma coisa que eu acho muito legal é que você trabalha com algo que você ama. E muita gente tem a percepção de, tipo assim, eu trabalho com o que eu amo, então eu não preciso, eu já sei de tudo. Eu já entendo tudo isso daqui, porque eu já gosto disso aqui. Você teve que aprender muito para trabalhar com o que você ama? Tem uma diferença muito grande entre entender de carro e saber falar de carro. Principalmente porque eu tento usar uma linguagem nas minhas redes na qual eu falo de carro também para gente leiga. Então, às vezes, eu preciso explicar algumas coisas que, para mim, é muito óbvio. Tipo, se eu falo para alguém, esse carro tem um motor MHEV, eu tenho um motor semi-híbrido, a pessoa vai ficar, hã? Então, eu explico o que é. Porque para mim é muito claro isso. Também tive que aprender muito como me posicionar em frente à câmera, a usar essas técnicas para isso, porque tem um jeito que você escreve no digital, um jeito que você escreve no virtual, tem um jeito que você faz vídeo para rede social, um jeito que você faz vídeo para YouTube e outro jeito que você faz vídeo para TV. Então, na verdade é um constante aprendizado, né? A gente está o tempo todo conhecendo coisas novas, tendo técnicas novas, vendo coisa nova. É burrice dizer que sabe de tudo. Eu sei muita coisa, mas tudo não. E ainda tem muito que eu tenho que aprender. Boa. Cara, para finalizar essa parte impressa, como que você imagina o futuro disso? Como que você pensa que, sei lá, daqui 10, 15 anos, você imagina que ainda vão existir bancas, você imagina que ainda vão existir empresas que trabalham com impresso também? Ou você acha que vai ser 100% digital? Já era, vai ser digital, tudo vai ser aquilo de apareceu, postou. Olha, as próprias mídias físicas, elas também trabalham no digital. E elas têm o seu físico como redundante, mas como um plus a mais. Assim como o vinil não morreu e o CD não morreu porque o Spotify chegou, a mídia física também vai estar aí para sempre. Mas, assim como o vinil e o CD se tornaram nicho, a mídia física também vai se tornar nicho. Uhum. Sim, perfeito, perfeito. E, cara, agora você me contou um pouquinho sobre você produzir conteúdo, né? Quando você chegou no Automais, você já gostava de produzir conteúdo, de postar as coisas nas suas redes sociais. Mas quando que isso começou de fato? Quando você falou assim, pô, eu vou pegar isso aqui, eu acho que posso ter um público na rede social que vai gostar disso daqui. Quando você começou a produzir conteúdo de fato ali? Eu sempre quis fazer alguma coisa, mas não podia. E aí, quando eu comecei a produzir conteúdo de fato, foi no meio da pandemia que eu fazia umas dicas aleatórias e coisas pequenas com o meu próprio carro. E eu produzia isso através de Reels, porque aí eu percebi que isso não entrava em conflito com o que eu fazia no e-carros na época. Porque aí poderia, enfim, me gerar problemas. E aí fazer coisas com o meu próprio carro. Quando eu fui pro Automais e eu passei a ter poder fazer as coisas com os carros que eu testava, eu comecei a pensar como eu posso produzir conteúdo com isso. E aí, a partir daí, eu fui criando alguns quadros, algumas coisas. Então, nunca houve, sinceramente, nunca houve uma estratégia, nunca houve um estudo, nunca houve eu acho que isso... Não, na verdade, eu sempre fiz coisas que eu acreditava que poderiam ser legais e que isso ia atingir alguém de alguma maneira e naturalmente foi indo. Hoje eu penso estrategicamente porque eu já cheguei no nível que rede social é importante para mim. Mas o começo foi completamente, tipo, vou fazer e ver no que dá. E essa liberdade do Automais foi o que fez você crescer de fato. Foi nesse momento que você começou a crescer. Sim, eu saí de 1.000 e poucos seguidores para o que eu tô hoje por causa disso. E era 1.000 e poucos seguidores de gente que me conhecia, assim, mas profissionalmente usar as redes sociais foi a partir daí. Sem o Automais e essa liberdade que me deram. E essa parceria mesmo, tipo, faz e cresça por você, eu não teria chegado onde eu cheguei. E como que a galera lá dentro te enxerga? Te dando um exemplo, cara, aqui em BH, a gente teve um jornalista, assim, isso não foi explícito,
tá? Mas é o que a gente imagina, porque eu vou te contar a história. O Samuel Venâncio é um jornalista da Rádio Itatiaia, ele era setorista da Rádio Itatiaia, né? Cobriu o Cruzeiro, e aí ele criou um canal onde ele também compartilhava as notícias. Até aí, ok. Só que teve um momento que ele falou que ele precisou apagar o canal dele. Uhum. Aí todo mundo achou esquisito e tudo mais, apagou o canal. 1 mês depois, 2 meses depois, não sei, por aí, ele anunciou que sairia da Rádio Itatiaia. E aí ele voltou com o canal. Então, pressupõe-se que a rádio tinha imposto que ele Barrado não ele. poderia mais publicar ali no canal dele, ele acabou saindo de lá por causa disso. Como que é a sua relação com a galera lá dentro do Automais? A galera aceita, a galera gosta, a galera te incentiva a continuar fazendo? Totalmente incentiva, porque quando eu comecei a fazer as coisas, eu pedi, tipo, beleza, eu posso produzir conteúdos independentes na minha rede social? Ele sempre fala, pode. E isso retroalimenta. A partir do momento que eu me tornei grande nas redes sociais, as pessoas também vão ver o conteúdo do Automais. Porque eu sempre posto o link do podcast nos stories pra galera ir lá ver. Todos os carros têm a plaquinha com a foto escrito Automais. Eu posto o link da avaliação toda segunda-feira, que tem um monte de gente que clica. Tem muita gente que sai da minha rede social para ver o podcast, para ver o YouTube, para ver essas coisas. Então, é uma relação no qual todo mundo ganha. Porque quanto maior eu fico, mais gente eu levo para o Automais. E quanto maior não, né? Quanto maior o Automais fica, mais gente vem para mim também. Então, isso é uma coisa que lá dentro enxergaram como uma relação benéfica. Uhum. Todo mundo sendo grande, o negócio fica maior ainda. Uhum. Cara, você tem. Agora uma curiosidade mesmo, que você tem informação antecipada do tipo, aqueles carros que ficam andando na rua ali, todos camuflados e tudo mais, você sabe como que eles vão ser, ou você também fica na curiosidade de tentar caçar uma informaçãozinha para poder, às vezes, ter um furo de reportagem ali, ter uma exclusiva, alguma coisa do tipo, ou você já sabe? Depende. Às vezes eu já sei. Às vezes eu já até andei nesse carro. E por conta dessas coisas que acontecem, da gente ter acesso aos carros antecipados e ter embargo. E às vezes eu tenho fontes dentro das montadoras que me contam essas informações e a partir daí eu produzo matérias. Mas às vezes a gente tem acesso a coisas muito antecipadas. Um exemplo, eu obviamente não posso falar o que é, mas eu fui convidado por uma montadora para ver um carro que nem foi lançado no país que essa montadora no país original dessa montadora, esse carro não foi lançado nem lá. A expectativa é que ele seja lançado em 2028 e eu já vi ele. Caralho. É um carro que eles estão ainda desenvolvendo, está no estágio inicial. Aí eles fizeram com um grupo de jornalistas brasileiros que eles chamam de clínica, que é um teste para saber a reação nossa e tudo mais. E aí eles mostraram esse carro para a gente para ver se a gente aprovaria ele ou não. E a ideia é que esse carro seja lançado em 2028. Esse é o mais assim para frente que eu já vi. E aí a gente tem esse acordo, tipo, não pode falar e divulgar nada desse carro. Mas às vezes esses que estão camuflados, eu já sei que carro que é, eu já vi que carro que é, ou eu também tô caçando eles. E como que você fica com isso, velho? Do tipo assim, eu sei isso, eu não posso falar, eu sei isso. Porque eu conheço uma galera da Amazon, por exemplo, que de lá eles às vezes assistem filmes antes. Assistem filmes que já saíram. A galera da Sony, que assiste filme antes já sabe o final, já sabe como que é a história. Só que você também não pode contar nem pra família. Então, tipo assim, às vezes você tá com sua esposa em casa e você não pode contar pra ela o que aconteceu ali, mesmo você já sabendo. Como que você fica com isso? Você fica ansioso com isso? Pra sair logo? Já Depois de um tempo, acostumou? você aprende a controlar essas coisas e não poder vazar essas informações. Mas, óbvio que para pessoas muito próximas, tipo minha mãe e meu namorado, eu conto essas coisas, mas eu sei que não vão vazar essas informações. Mas eu tento segurar o máximo ali, porque eu sei que isso vai prejudicar um monte de gente, então não falo. Mas como a gente tem muitos colegas que são da mesma área, a gente fofoca entre si. Que nem, por exemplo, esse mês de agosto eu sei de 5 carros que vão ser lançados no Brasil. E eu não posso falar para você, mas meus colegas jornalistas, a gente fala deles o tempo todo. Que loucura, velho. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. E teve algum anterior já que você pode falar aqui, do tipo, pô, eu fiquei sabendo que a Toro ia ser lançada aqui 3 meses antes, 4 meses antes, eu sabia como que era. Eu tenho um que é bem legal, que começou a rodar nas ruas agora, o projeto 246 da Volkswagen, que a gente chama informalmente de Gol SUV.
Eu já sabia desse carro em 2022. Tem uma matéria em 2022 no site do Automais, que a gente desvendou esse carro inteiro, contou sobre o projeto, mostrou até o visual dele como vai ser, porque eu vi esse carro pronto. Eu vi ele totalmente pronto, a gente fez uma projeção de parceria com o Renato Ospromonte do Overboost. Esse até hoje é o maior segredo da minha carreira que eu já fiz. Já sabendo todas as informações do carro, como que ele ia ser, como que ia funcionar. E só agora, em 2024, esse carro começou a rodar nas ruas em teste. Só que o visual que a gente antecipou foi descartado. Então, a parte estrutural dele é aquela que a gente desvendou, mas ele mudou uns detalhes visuais para se adequar à nova linguagem visual da Volkswagen. Mas esse projeto 246 eu já sei, já faz 2 anos e ele só vai ser lançado ano que vem. Doideira. E, cara, como que você tem essa diferença do tipo, pô, embargo, você precisa assinar algo? Eu imagino que sim, né? Você precisa assinar algum contrato falando que você não vai divulgar. Na verdade, não. É um acordo que a gente faz com as montadoras. Eles falam, ó, dia tal, hora tal, vocês podem divulgar disso. Quando você fura o embargo, você tem consequências como nunca mais você é chamado para nenhum evento dessa marca, nunca mais você pega carro dessa marca, e isso se espalha para outras montadoras, porque assim como jornalista é tudo fofoqueiro, assessor de imprensa é fofoqueiro também. A Rádio Peão roda ali e aí você nunca mais é chamado para nada. Então você se queima sozinho, fazendo uma bestialidade. Mas e quando você desvenda algo? Isso também não é ruim para a montadora? Não, porque aí ela não tem controle sobre informação, né? O que ela fala? Quando a montadora, vamos tentar exemplificar. Se a montadora tá te dando a bola para você brincar, ela que vai dar as regras. Só que se você vai e pega a bola, que seria a informação, ela não tem controle sobre isso. Mesmo que a bola seja dela, mas você foi lá e pegou. Mas quando a montadora está te dando a informação ali, ela tem controle sobre essa informação. Então, assim, ela fala, eu vou te dar todas essas informações antes, você vai ter acesso a tudo isso antes, porém, você só pode publicar nessa data. Beleza? Beleza. Agora, se eu fui lá e descobri tudo sobre aquilo, aí a montadora não pode fazer nada. Mas, às vezes, a gente faz uma política de boa vizinhança. O que aconteceu uma vez? Eu tinha obtido informações sobre a mudança de versão do GWM Raval H6, que ia ganhar uma versão PHEV nova e a versão PHEV que já tinha mudar de nome e ganhar os equipamentos. Eu entrei em contato com o pessoal da GWM e falei, tem essas informações aqui, só queria validar com vocês e publicar quando vocês vão soltar isso. Aí eles, não, peraí, a gente vai soltar isso semana que vem, você consegue segurar até semana que vem? Falei, posso, mas eu tenho que sair primeiro. Que dia que vocês vão publicar isso? Ah, dia tal. Falei, então tá, eu quero pelo menos 1 hora a minha matéria online antes de todo mundo. Beleza? Vocês me mandam o release com as informações oficiais 1 hora antes do release para todo mundo? Mandamos. Aí eles me mandaram 1 dia antes até, eu produzi o negócio, deixei pronto, programei, publiquei, aí 1 hora depois eles soltaram. Então isso a gente faz uma relação de boa vizinhança sempre. Mas isso não impede, isso eu tenho que deixar bem claro, da gente criticar os produtos, criticar os carros e criticar as próprias montadoras. Porque quem não critica aí é pago, vendido pela montadora, coisa que eu não aceito fazer. Pois é, isso é até uma coisa que eu fico muito curioso também, do tipo, pô, a montadora vamos supor, ela te mandou o carro para você fazer um review ali daquele carro. Sim. E você faz 5 pontos positivos, 5 negativos, né? Sim. Tem os pontos negativos, você faz isso. E não tem nenhum problema, elas não ficam tipo, fiquei chateada, essa politicagem de fato, não tem nenhum problema com isso, não? Não tem, porque na verdade, assim, quando as montadoras têm a frota de imprensa, é destinada para a imprensa, para que a gente teste, avalie e fale sobre aquele produto. Quando você impressa com intenção de que só seja positivo, isso é marketing. Você tem que pagar a pessoa para isso. No jornalismo, a gente testa de fato e fala de fato a verdade sobre aquele produto. Só que existe a maneira com que você fala isso. Existe como você... E as montadoras não ficam putas com isso. Se você falar que aquele carro é uma merda, ponto. Você está só soltando ao vento. E isso vai tornar a sua relação com a montadora ruim e eles vão ficar putos com você. Agora, se você explica, esse carro é uma merda por causa de isso, isso aqui não é bom, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom, e explica por que é uma merda, aí não tem problema. Você tem que ter critério para criticar. Não adianta só criticar pela bela vontade. Então você tem que ter critério para poder fazer isso. Boa. E, cara, uma outra coisa é você, como jornalista, você tem que ser assim, imparcial. Você tem que ser imparcial para você passar a informação de fato.
Sim. Só que você também tem que ter dinheiro, você tem que ganhar dinheiro também. Então, existem empresas do setor automotivo que tentam patrocinar você, e como que é a relação com isso, cara? O tempo todo. Foi O o tempo todo. advogado diabo aqui, né? Uhum. O tempo todo isso acontece, o tempo todo me cotam para fazer publi de montadora, para fazer publi de carro, mas eu não aceito fazer isso. Justamente por conta disso, porque eu tenho a minha credibilidade. Então, como que eu vou manter minha credibilidade se eu estou sendo pago por uma montadora para fazer uma avaliação de um carro? Então, isso para mim não rola. O meu máximo que eu faço é de concessionária. Mas por quê? Concessionária, eu estou te indicando onde comprar, não o que comprar. Então, eu estou te indicando a concessionária. E eu faço coisas relacionadas ao mundo automotivo. Eu tenho uma parceria muito grande com a Localiza, eu tenho parceria também com a Bold, que é de barrinhas de proteína e produtos de proteína também saudáveis, porque é uma delícia, inclusive. E tem outras empresas que eu faço que são relacionadas ao mundo dos carros, mas aos carros não. E eu sempre respondo a mesma coisa nos e-mails. Eu não faço publi de montadora, porque isso detona minha credibilidade como jornalista. Dentro do Automais, a gente também tem uma política de que, se caso venha alguma demanda disso, a gente não usa ninguém da nossa equipe e deixa extremamente claro que aquele é um conteúdo pago. Porque, como você falou, tem que pagar as contas no fim do dia. Mas aí deixa muito claro que aquilo não está sendo feito pela nossa equipe e não está sendo feito por alguém que está envolvido nas avaliações diretas dos carros. Mas já veio propostas de um monte de marca, propostas tentadoras, inclusive, mas não rola. Eu imagino, porque é um mercado que roda dinheiro demais. Roda dinheiro Sim. demais. Então, para usar sua credibilidade. E o que me deixa puto, mas que me deixa puto, é quando eu elogio algum carro que de fato é muito bom e acham que eu fui pago. Me encheram o saco pra caramba, porque eu tenho um Renegade, e muita gente não gosta do Renegade. E me encheram o saco à torta à direita, porque eu fiz um vídeo dirigindo o Renegade e eu falei que de fato ele é um carro muito bom para dirigir, porque de fato ele é um carro muito bom para dirigir. Aí falaram que eu fui pago pela Jeep. Outro dia eu fiz um vídeo dirigindo o Renault Cardian, que também é um outro carro que é muito bom para dirigir. A parte de dirigir dele não tem nenhum defeito. Ele tem um defeito na central multimídia, que trava quando você deixa o carro no sol. Mas para dirigir, literalmente é um carro impecável para a categoria dele. Me xingaram também falando que eu estava sendo pago pela montadora. E isso não acontece. Na minha parte, não acontece. E uma coisa que é mentira, aí, isso para qualquer pessoa, não existe montadora X pagar para você falar mal da Y. Isso não existe. Isso é antiético. Boa. E como que você reage a essa galera? Do tipo assim, como que você vai reagir para uma pessoa que, pô, você tá dando a informação que você sabe que é verdadeira e a galera tá enchendo o saco ali? Porque hoje na internet tem isso tudo. Você tem discussão de qualquer coisa na internet, vira discussão. Como que você reage a isso? Hoje você já aprendeu a ignorar? Como que você faz? Internamente eu mando tomar no cu. Externamente eu ou dou uma de maluco e respondo a pessoa com ironia, parecendo que eu não tô entendendo o que ela tá falando. Dependendo do que ela fala, eu bloqueio, porque eu não sou obrigado. Mas às vezes, quando o vídeo começa a estourar muito, eu ignoro. Aí às vezes meus próprios seguidores vão lá e atacam a pessoa, porque eles sabem que eu não sou esse tipo de coisa que estão falando. Boa. Cara, eu te falei que eu olhei, que eu dei uma pesquisada, eu olhei vídeos e tudo mais quando eu fui comprar meu carro. Agora, eu não sei se você vai lembrar de pontos positivos, pontos negativos, não sei nem se você já dirigiu algum, mas eu queria fazer um momentinho legal aqui, 5 pontos positivos, 5 pontos negativos do meu carro. Será que você lembra? Será que você consegue pensar aí? O meu carro é um Kia Cerato 2010. Nunca dirigi esse carro. Pô, velho. Nunca dirigi. Vacilo. Bom. Infelizmente, nunca dirigi. Acho interessante. Mas qual é o seu posicionamento sobre a Kia? Eu gosto muito dos carros da Kia. Toda vez que eu dirigi carros da Kia, me surpreendi absurdamente. Ano passado, eu dirigi a Carnival, que é uma Jamanta coreana gigantesca, que foi o segundo melhor carro que eu dirigi no ano. E esse ano eu testei o Stonic, que é pequenininho, ágil pra caramba, uma delicinha para dirigir. É um carro que ninguém lembra que ele existe e ele é muito, muito, muito bom, surpreendentemente bom. E ficou em segundo lugar no nosso mega comparativo de SUVs compactos de entrada. Eu trabalhei numa concessionária por um tempo, lá tinha um Kia Picanto que ficou agarrado por muito tempo lá, muito tempo. E aí, lá, nessa época eu não tinha carteira ainda, né? E aí eu tive um preconceitozinho com a Kia. Só que aí depois, quando eu comecei a ter a possibilidade de ter carro, meu sonho era um Chevrolet Cruze. Eu era apaixonado com o Cruze. E aí eu conheci o Cerato e eu falei assim, não, é esse carro aqui, esse carro, eu quero esse carro.
e aí eu fui pra Kia, mas eu fui com esse preconceito já do Kia Picanto que ficou agarrado na concessionária. Pior que Picanto é um carro muito bom. É mesmo? Sim, é um carro bem A bom. galera não gosta de estética. Deve ser isso, né? Se é dos Picanto mais velhinho, aí realmente é meio esquisitinho. É. Mais novos, ele é um carro muito bom. Mas, cara, e tem alguma história muito louca, assim, desse período da sua vida como no jornalismo automotivo? Uma história que você fala assim, porra, eu vivi isso daqui, eu passei por isso daqui, ou algo que às vezes você não imaginava que ia passar, que você passou, enfim, tem alguma história assim? A galera gosta muito de história também. Nossa, eu tô tentando pensar alguma coisa agora. Algum lugar que você foi, algum carro que você conheceu, alguma empresa que você visitou, enfim, alguma coisa que você fala assim, porra, eu passei por isso daqui, é uma coisa que raramente alguém passaria por isso, ou que eu nunca imaginei passar. Olha, graças ao meu trabalho, eu saí do Brasil. Eu conheci Espanha, conheci Alemanha, conheci Argentina, conheci Uruguai, graças ao meu trabalho. Mas eu não tenho nenhuma história que seja desse jeito, mas uma que eu gosto de compartilhar bastante é que acho que foi no meio do ano passado, no final do ano passado, não vou lembrar a data especificamente. Eu resolvi ir para o Paraguai de carro. E aí eu peguei um BYD Song Plus, e aí o desafio era, como ele era divulgado que fazer 1.000 quilômetros com tanque, falei, vou fazer 1.000 quilômetros com tanque. Fui em família para lá, e aí eu revezei o volante eu com a minha mãe, que nas minhas redes sociais é conhecida como câmera mãe, porque ela me ajuda a gravar alguns vídeos. E a gente revezou o volante, e o carro de fato fez os 1.000 quilômetros com tanque. E a gente foi até Paraguai e voltou, e aí deu ao todo 2.400 quilômetros. Foi o carro de imprensa que eu mais rodei em uma semana. E aí eu peguei até uma peguinha emocional com esse carro, porque falei, pô, puta carro guerreiro, aguentou tudo isso e ninguém cansou, ninguém ficou estafado dirigindo tudo isso. E aí rodei muito, 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 1.000 quilômetros, e foi coisa pra caramba. Então, não é uma história inspiradora ou grande, mas eu acho que É louco. a De aventura foi coragem, legal. né? E eu pretendo fazer isso esse ano de novo, mas com outro carro. Boa. E você acha que os carros híbridos, elétricos, enfim, próximos anos aí, vai ser realmente o que vai dominar? Olha, eu acho que o carro elétrico ele vai ser um pedaço do mercado, mas não vai ser o todo do mercado. Agora, os carros híbridos, sim, eles vão dominar boa parte do segmento. Porque carro elétrico ainda tem a limitação de que você depende da estrutura para que ele funcione. Então, você precisa ter um eletroposto. Pode ser que no futuro tenha tantos eletropostos quanto postos de combustíveis? Pode ser que sim. Mas ainda assim existe uma limitação física de tempo de carregamento. Já o carro híbrido, se acabar a energia, você tem a gasolina. Se acabar a gasolina, você tem energia. E para o Brasil, como a gente tem uma matriz energética limpa e você tem o etanol, que é um combustível renovável, você tem o melhor dos dois mundos. Então, na minha visão, o carro híbrido é o futuro. O carro elétrico é uma parte do futuro. Não um todo, como muitas montadoras diziam que seria, mas já mandaram veja bem recentemente. E o João, quem vai ser o João daqui 10 anos, daqui 5, 10 anos? Como que você imagina daqui esse período? Cara, eu tenho uns projetos de algumas coisas grandes ainda que eu quero fazer, mas eu pretendo me tornar aquele tipo de jornalista, e que o Alto Mais seja também, quando tiver num evento que tenha só 3, 4 jornalistas, a gente seja lá. Quer que eu seja chamado pelas minhas próprias redes e pelo tamanho que eu tô tendo, ou quer que seja isso também pelo Alto Mais, porque é uma mão atada na outra que a gente está indo junto para isso, e eu pretendo chegar nesse lugar. Tem umas outras coisas aí que eu tô planejando também, que aí eu não posso abrir ainda por enquanto, mas eu quero coisas grandes, eu quero esse crescimento rápido que eu tive agora, eu quero que ele continue acelerado no mesmo nível para outros lados. Legal. E ser o primeiro jornalista que vai postar o carro que vai ser lançado lá em 2028 também, né? Se for lançado aquele carro, sim. Cara, a gente tem um momento aqui, chegando pro final já, que a gente chama de café, que basicamente você dá uma dica pra galera para ela aprender um pouquinho mais sobre o que a gente falou aqui. A gente falou sobre o jornalismo automotivo em si, produção de conteúdo, faculdade em si, redes sociais, revista, enfim, falamos sobre bastante coisa aqui. E você dá uma dica pra galera, pode ser perfil, podcast, sei lá, um Instagram, não fazer nada, ir dirigir um carro, ir ouvir música, enfim, o que for, pra galera aprender um pouquinho mais sobre o que a gente conversou aqui. Eu acho que quando uma pessoa gosta de carro, ela precisa
ter experiências. E quanto mais experiências você tem, mais você constrói conhecimento. Então, uma pessoa que fala, por exemplo, uma coisa muito nítida, carros com transmissão de embreagem automatizada de embreagem única, tipo um Dualogic, um iMotion, um EasyR, são terríveis para dirigir. Mas se a pessoa só dirigiu aquilo, ela vai achar muito bom. Quanto mais carros você dirige, mais situações diferentes você vive, mais experiência você vai ter, e aí você vai criando uma régua e balizando as coisas. Então, para quem gosta de carro, dirija o máximo de carros possível. E não precisa ser carrão. Aluga um carro na Localiza e fica uma semana, ou 2, 3 dias. Dirige o carro do seu amigo, dirige o carro do vizinho, tenta dirigir o máximo que for. E aí você começa a criar um negócio. Esteja aberto também para ver as coisas e ler as coisas. E parem de acreditar que o Monza vai ser vendido no Brasil, que ele não vai. Perfeito. Cara, como que as pessoas te encontram? @João Brigato em todas as redes sociais, menos no Quai, Deus me livre. Também lá no Automais, automaistv.com.br. Também nas redes sociais é só procurar Automais no YouTube, podcast ao vivo toda segunda-feira, 18 horas. E também todos os dias notícias lá no site do Automais, atualizado todo santo dia com uma porrada de notícia. Misericórdia. Cara, muito obrigado por ter topado. Feliz que você participou. Que bom que deu certo pra gente gravar. Que bom que a gente conseguiu esse tempinho aí. A gente tá gravando aqui agora, pra vocês terem noção. São 21 horas de uma quinta-feira. Oi? Eu não jantei ainda. Ele não jantou ainda. Chegou e foi gravar com a gente. Então, assim, cara, muito obrigado por ter topado participar, tá? Fico feliz demais que você topou. A galera, eu tenho certeza que vai adorar também. Então, eu pra que quem tá ouvindo... legal demais. É isso, cara. Valeu demais. Para quem tá ouvindo aqui no Spotify e nas outras plataformas de áudio aí também, tem o sininho, só você clicar no sininho que você ajuda demais a gente. YouTube, você curte, compartilha, você se inscreve no canal, você comenta, enfim, faz tudo aí que você vai ajudar demais a gente. Fechou? Posso rogar a praga que eu rogo no podcast Automais? Vai. Se você não deixar seu like, será condenado o resto da vida a ter um Lifan. Pô, isso eu não entendi a referência, desculpa. Agora que o Lifan é uma marca que faz carros escabrosamente péssimos. Nossa. É uma marca chinesa que conseguiu falir na China. Nossa senhora. Pois é. Então, se você não deixar seu like, será condenado o resto da vida a ter um Lifan. É isso. Vocês ouviram ele e... Vai, deixa o like e se inscreve também. Joga outra praga para inscrição aí, pode ser? Deixa eu pensar aqui. É que é só essa, a única praga que eu rogo que é do Lifan. E quase toda vez funciona assim. Eu só vejo o pessoal sentando dedinho no like ao vivo. Tá, então se você não curtir se inscrever, você vai ser condenado a ter um. É isso, gente. Obrigado demais, Matheus. Um abraço, tchau, tchau.